Nós vamos falar do perdão, o valor do perdão. Lucas 7,36, diz assim a palavra do Senhor: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a mulher: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Queridos, Lucas escreve este evangelho com um tema bem interessante, que é a salvação, mostrando que Jesus, ele sendo Deus, se tornou homem, o homem perfeito, para salvar todos os descendentes de Adão. No capítulo 3, Lucas descreve a genealogia do Senhor Jesus, recuando até Adão. O texto central deste evangelho encontra-se no capítulo 19, versículo 10, na casa aonde Jesus entrou de um publicano chamado Zaqueu. Ele disse na presença de todos que ali estavam: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Note a expressão que ele não diz apenas para Zaqueu naquela ocasião, o que se havia perdido. Ele abrange a salvação ali indistintamente entre judeus e gentios. Lucas seleciona algumas passagens no seu contexto histórico, em sua narrativa própria de que Cristo veio fazer isso, salvar o que se havia perdido. É o caso do texto que acabamos de ler,
de uma mulher pecadora entrando na casa de um religioso. Simão, este homem, convidou Jesus para uma refeição em sua casa. E o contexto que nós lemos ali, uma mulher entrou também naquela casa, não sabemos como, o texto não fala, porque tinham pessoas convidadas. Observe, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com seus cabelos. O texto vai dizer que Simão fez um pré-julgamento do Senhor. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Se você observar um pouco antes, no contexto anterior, também Jesus foi reconhecido como profeta na cidade de Naim, quando ele ressuscita o filho daquela viúva que estava para ser sepultado. Capítulo 7, versículo 16 e 17. Todos que viram aquela cena se apegou um temor, glorificando a Deus e dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O 17 diz que esta fama dele correu por toda a Judeia. Veja que Simão aqui novamente, Lucas registra que ele fez um pré-julgamento. Se este fora profeta, Jesus já tinha feito milagres, agora Simão estava a perguntar a si mesmo, mas o Senhor, que conhece o coração, examinou o pensamento de Simão naquela hora. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus toma a palavra e diz para Simão: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Simão diz: dize-a, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. Eu quero lhe chamar a atenção para esta observação. Uma dívida de um credor aqui, de um devedor, era aproximadamente ou necessariamente o dízimo da vida do outro que estava devendo ao seu credor. Note, um devia 500 dinheiro e outro 50. Um era a dívida, ambos a dívida, um era o dízimo da dívida do outro, mas ambos não tinham com que pagar. Aqui Jesus estava fazendo ou colocando para Simão que ele, como sendo um fariseu, conhecia muito bem o que era o dízimo. Lucas também descreve esta parte no capítulo 18, versículo 9, quando ele narra a história de 2 homens em uma parábola, um fariseu e outro publicano. E a ênfase da história se dá justamente porque o fariseu costumava justificar-se a si mesmo, desprezando os outros. Aí ele diz: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eu quero lhe chamar a atenção para esta parte: dízimo de tudo
quanto possuo. Os fariseus eram extremamente observadores da lei, até nos mínimos detalhes. Se você observar em Mateus 23 e 24, o dízimo era da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, ele dizimava até do tempero da comida. Eram extremamente observadores da lei, mas fazia pré-julgamento dos outros. Em vez de olhar para a trave do seu olho, estava olhando para o algueiro do olho do outro, do olho do seu irmão. E Jesus, ele continuou a falar esta parábola dizendo: o publicano, estando em pé, dizia desta maneira, batendo no peito, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus conclui dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu tenho uma notícia boa para você. Todos nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, de alguma forma, maior ou menor, nos humilhamos na presença de Deus, quando recebemos a Cristo como Senhor, se arrependendo dos nossos pecados. Eu quero perguntar: quantos aqui já receberam Cristo, receberam o perdão em sua vida, que pode adorar, exaltar, bendizer o nome do Senhor? Veja que ambos não tinham com que pagar, e Jesus disse para ele: não tendos com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Aí faz uma pergunta para Simão: quem o amará mais? Eu quero lhe chamar a atenção que Jesus faz esta pergunta para mostrar o valor do perdão, e ele faz uma comparação deste valor. O valor é alguma importância que nós damos a algo, aos valores de nossa vida. Eu poderia citar alguns aqui, mas eu vou lhe chamar a atenção apenas para a vida, que é o maior valor que nós temos em nossa vida terrena. A vida é o valor número 1 em nossa existência aqui na terra. Todos os demais valores que temos estão embaixo da vida. Quando Jesus aponta para este perdão, ou para este valor que é o perdão, ele faz aqui uma análise para Simão, perguntando para eles: perdoou-lhes a ambos, quem o amará mais? E aqui ele compara o valor do perdão ao valor do amor, e aqui ele está mostrando o amor que o ser humano deve demonstrar para valorizar o perdão de Deus em sua vida. Ambos não tinham com que pagar, e nós sabemos que ele faz a aplicação para Simão e para a mulher pecadora. A mulher pecadora demonstrou, através do seu amor, através de sua humilhação, a prática do amor aos pés de Jesus, adorando, reconhecendo que ele tem poder para perdoar. Em contrapartida, Simão, que estava fazendo um pré-julgamento do Senhor, ou duvidando de quem ele era, pouco amava. Simão responde para ele: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se, disse para Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. A primeira atitude demonstrada pela mulher foi uma atitude de humilhação. Ao invés de lavar os pés de Jesus com a água, que era uma primeira recepção que um anfitrião dava a uma pessoa ilustre que chegava na casa, ali
a mulher fez, mas não com a bacia com água, mas com as suas lágrimas. Nós vemos nesta demonstração, uma demonstração de humildade. O nosso Senhor também demonstrou esta forma de humilhação, de humildade, quando lavou os pés dos seus discípulos. João registra no capítulo 13 do seu evangelho, que Jesus, no versículo 5, pega uma bacia com água, cinge-se com uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele termina de lavar os pés aos discípulos, dizem para eles: vocês me chamam mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, assim façais vós também. Veja que o nosso Senhor demonstrou humildade a lavar os pés de simples homens. O Deus em forma humana, lavando os pés, se humilhando para lavar os pés de simples homens mortais. Ali, Jesus é o maior exemplo de humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo descreve este sentimento que moveu o próprio Deus a descer aqui em forma humana. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse, irmão? Foi o sentimento de humildade, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, que estava ali diante dos homens, lavando os pés dos homens, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quero abrir um parêntese aqui na mensagem para lhe mostrar o que é sentido Espírito Santo agora nesta palavra: obediência. Não é possível nós nos humilharmos aos pés do Senhor se não estivermos em obediência. Mas eu quero acreditar que nesta noite aqui tem um povo reunido, obediente à palavra do Senhor, obediente ao seu Senhor, que se humilha aos pés de Jesus para adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo e agradecer-lhe pelo perdão. Quantos aqui assim podem concordar e adorar a Ele? Oh, bendito Deus! Veja, queridos, a primeira coisa que um anfitrião, quando recebia um convidado ilustre, era justamente para lavar os pés. E aqui, na cultura judaica, a bacia ficava na entrada da casa, e o próprio convidado podia lavar os seus pés, ou um servo, a quem o anfitrião designava para fazer isso pelo convidado, para lavar os seus pés. A primeira coisa que Jesus pontua era justamente esta atitude da recepção de Simão, que lhe faltou. Simão, ele fez um pré-julgamento do Senhor e esqueceu as cortesias de uma recepção. A primeira foi lavar os pés. Veja a segunda: não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. O ósculo era justamente o beijo no rosto, uma forma carinhosa de recepção para dar as boas-vindas. Depois de ter ali lavado os pés, o próprio Senhor, ele foi traído com um beijo no rosto por Judas.
não é esse tipo de beijo que Jesus, ele aqui estava se referindo, não, mas era um beijo de sinceridade. Nós devemos servir ao Senhor, agradecendo-lhe o perdão, de forma humilde, obediente, com sinceridade. Sinceridade. A terceira cortesia: veja, não me ungiste a cabeça com óleo, mas não ungiu-me os pés com unguento. O óleo também era a terceira forma de recepção em uma casa. No Antigo Testamento, o óleo servia para alguns propósitos, como, por exemplo, a unção do sacerdote, do profeta e do rei. Os sacerdotes era uma forma de presença do Espírito Santo, simbolicamente ali na unção do santo óleo na cabeça do sacerdote. Nós temos um exemplo deste tipo no Salmo 133, que ali no versículo 2 simbolicamente mostra como Arão foi ungido, mostrando a presença da união do povo de Deus na unção do sumo sacerdote, dizendo que a união é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Veja, a presença do óleo simbolicamente representava a união da congregação. No Novo Testamento, o óleo simboliza a presença do Espírito Santo de Deus na vida do seu povo. Quantos aqui já receberam esta presença hoje? Quantos sentiram ela que pode adorar? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados te são perdoados, porque muito amor. O amor, irmãos, em sentido absoluto, somente Deus ama desta forma. Porque Deus é amor. A sua essência é amor. Mas em forma relativa, depende da intensidade do ser humano. É este amor que Jesus está pontuando aqui. O amor que a mulher demonstrou por ele, e o amor que Simão demonstrou por ele. Os teus muitos pecados te são perdoados. Se nós pudéssemos citar aqui, o tempo não nos permite, vários textos mostram a intensidade do amor. Um desses aqui, nós acabamos de citar. Deus, por ser perfeito em amor, Ele amou a humanidade de maneira ímpar, de maneira que nenhum ser jamais amou, muito menos amará. Diz São João no capítulo 3 do seu Evangelho, versículo 16, explicando o contexto do perdão, da salvação, da regeneração, que Jesus ensina a Nicodemos como entrar no reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, a finalidade, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta tal maneira é inexplicável. O próprio Deus veio em forma humana e morreu pela humanidade, ressuscitou ao terceiro dia, salvou, nos deu a esperança de morar para sempre com Ele nos céus. Quantos aqui têm esta esperança que pode adorá-lo? Por isso te digo que os teus muitos pecados te são perdoados. Se você entrou aqui esta noite tendo dúvida a respeito do perdão, saiba que não existe pecado que Jesus não perdoe. Não estou falando da blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é para quem conhece o Espírito Santo. Mas não existe pecado que Jesus não perdoe. Não existe pecado que Deus não perdoe. Somente aquele que não existe arrependimento. Tem arrependimento, tem perdão.
salmista, no Salmo 130, versículo 4, ele diz: para Deus em forma de oração e cântico, mas contigo está o perdão para que sejas temido. O temor a Deus nós demonstramos porque sentimos que somente há nele o perdão e mais ninguém. Deus é quem perdoa, mas ele requer uma contrapartida do seu povo. Se nós sentimos o perdão de Deus em nossa vida, é necessário também liberarmos perdão. Jesus ensinou como os seus discípulos deveriam orar. Mateus capítulo 6, versículo 9, 10, 11, 12, 13 e 14. O versículo 12 ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa expressão assim quer dizer conforme, da mesma maneira. Se eu libero perdão, Deus tem perdão para me dar. Se eu consigo liberar o perdão, Deus me dá o perdão na mesma proporção que eu consigo perdoar. Isso é uma forma de medir o perdão através do amor relativo, o amor do ser humano. Aí Jesus conclui no versículo 14 dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Deus, vosso Pai, perdoará as vossas ofensas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Eu quero lhe dizer uma notícia boa. Embora nós não consigamos liberar o perdão devido, quando oramos a Deus e pedimos ao Senhor ajuda, Ele ajuda nós a perdoarmos, a liberarmos o perdão. Primeira epístola de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é de uma nem de outra, é de toda. O salmista no Salmo 103, ele ora a Deus em forma de cântico, louvando a Deus pelo perdão também. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais são esses benefícios? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Primeiro benefício é o perdão. E sara todas as tuas enfermidades. Segundo benefício é a cura. Quem redime a tua vida da perdição. Redimir aqui quer dizer liberta, quitar a dívida. Redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Coroa aqui quer dizer te recompensa. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Encher boca de bens aqui quer dizer prosperidade. É Ele que tem perdão para a tua vida. Foi Ele quem te deu a cura, a libertação, te ungiu com óleo, te premiou com misericórdia. E Ele está aqui esta noite para dar prosperidade à tua vida. Quem pode receber esta palavra e pode adorar a Ele? Por isso te digo que os muitos pecados te são perdoados, porque muito amor. Uma forma de medirmos o nosso amor a Jesus, ao Senhor, é pelos princípios que acabamos de ver. Mas a quem pouco perdoa, pouco ama. E disse a mulher: os teus pecados te são perdoados. Jesus te perdoou. Diga para seu irmão aí: Jesus te perdoou. Quem sabe alguém entrou com um sentimento de culpa esta noite. Jesus te perdoou. Jesus tem perdão para nós. Somente Ele perdoa pecados. E Ele diz, quando perguntaram, quando falaram
quem é este que até perdoa pecados? Aí Jesus responde para a mulher mais uma vez: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E o final é maravilhoso. Sabe quem tem perdão na vida? Jesus diz: vai em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.